Caríssimos amigos e irmãos, a paz esteja com todos vocês. Estamos na Semana Santa. Chegamos à semana maior em que a igreja celebra a morte e a ressurreição de Jesus, de maneira toda especial, porque sabemos que a cada Eucaristia, a cada missa, a cada domingo, nós temos essa oportunidade de celebrarmos a Páscoa semanal, a Páscoa da Eucaristia, mas sem dúvida que tudo na igreja, toda a liturgia, converge para essa semana, de maneira especial para o Tríduo Pascal. A Quaresma, que nós iniciamos na quarta-feira de cinzas, ela vai até quinta-feira santa de manhã. A partir de quinta-feira santa à noite, começamos o Tríduo Pascal, que é justamente a celebração da Páscoa, esses três momentos. Cristo que institui a Eucaristia, dá o sinal do lava-pés, Cristo que dá a vida por todos nós na cruz e Cristo que está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. E com isso, nós iniciamos, portanto, o tempo da Páscoa, que durará 50 dias na nossa caminhada como igreja. E essa semana, Semana Santa, em onde nós concluiremos o tempo da Quaresma e iniciaremos o Tríduo Pascal, é também o dia em que nós fazemos a coleta nacional da solidariedade para o Fundo Nacional de Solidariedade, como consequência da campanha da fraternidade, onde nós colocamos no altar, depositamos no altar, o fruto da nossa penitência quaresmal, pedindo ao Senhor para que tantas pessoas possam ser beneficiadas socialmente, né, com esse trabalho, com essa missão, com esse fruto da penitência feita pelos católicos nesse ano. O Domingo de Ramos e da Paixão, nós temos dois aspectos que se complementam. De um lado, justamente é a bênção e a procissão de ramos, que tem sempre no início da missa, ou um pouco antes da missa, em alguns lugares mais solene, em uma outra igreja, em outro local, e depois em procissão até a igreja, em outros lugares mais ali mesmo dentro da própria igreja, mas sempre faz parte do Domingo de Ramos, a bênção dos ramos, e uma procissão de ramos, que faz memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entra na sua cidade, em Jerusalém, é acolhido como Rei e Senhor, bendito seja o que vem em nome do Senhor, hosana nos mais altos dos céus, né? E ao mesmo tempo, né, é acolhido com ramos nas mãos, as roupas colocadas pela estrada para que possa passar. Jesus que vem montado num jumento, um pequeno filho de jumento, um animal bastante simples, digamos assim, não é? Vem justamente para dar a vida por todos nós ali, né, em Jerusalém, ali nessa região de Jerusalém, porque ele vai morrer fora dos muros de Jerusalém. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que o Domingo de Ramos também é uma tradição da igreja antiga, de juntamente com a aclamação de Cristo que entra em Jerusalém, de também fazer a nossa profissão solene de fé. Dentro da caminhada batismal, sabemos que a Quaresma sempre foi tido como um tempo de preparação para o batismo dos novos, né, irmãos, né, cristãos, hoje para a renovação das promessas batismais. Então, temos esse momento de professarmos solenemente a nossa fé com os ramos nas mãos. Lembrando que nós queremos acolher Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, acolhê-lo como aquele que é, né, que nós acolhemos como Senhor da nossa vida e que é a razão última da nossa vida, e que o ramo nas mãos simbolizam, significam toda a nossa vida aberta para acolhê-lo e para professar nossa fé em Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, em professar nossa fé em Cristo que deu a vida por todos nós, que é o Filho de Deus, e ao mesmo tempo a nossa fé enquanto igreja, comunhão, unidade, né, que vive a mesma fé nessa procura de anunciar e proclamar Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. Portanto, um aspecto desse domingo, né, é o Domingo de Ramos, com a sua solenidade da bênção dos ramos, procissão de ramos e o simbolismo dos ramos que depois levaremos conosco em nossa vida, vamos para nossas casas, né, para recordar justamente que nós, nesse domingo, já no encerramento quase da Quaresma e caminhando para a Páscoa, professamos a nossa fé.
Para isso mesmo, é costume colocar os ramos junto a um símbolo, a um crucifixo, a um lugar público da casa, para lembrar, aqui nós temos cristãos, aqui moram cristãos, nós todos somos cristãos. Somos pessoas que realmente em Cristo Jesus crucificado e ressuscitado encontramos a vida. E hoje sabemos que dizer ser cristão, né, em muitas partes do mundo é perigoso, pode perder a vida por causa disso. Né? E nós somos chamados a estarmos sempre mais dizendo assim, sim, somos cristãos, e como tantos outros mártires no passado remoto, no passado recente, não negarmos a nossa fé, porque quem encontrou a vida em Cristo não vai voltar atrás pelas ameaças ao seu redor, mas pelo contrário, sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e a sua vida tem esse valor infinito diante do Senhor. Portanto, no meio de um mundo complicado como hoje viver domingo de Ramos, professar a fé solenemente e proclamar justamente ali com um símbolo na sua casa que você é cristão, realmente pode ser que nosso país não seja tão perigoso assim, né? Mas que às vezes tem pessoas que discriminam o fato de ser cristão, de ser católico, de colocar alguns obstáculos, né, para a sua própria vida, para seus direitos civis, muitas vezes. Quantas coisas que acontecem hoje, né, em que não se respeita a fé do outro. Né? Isso não só no mundo afora, mas também aqui, muitas vezes, entre nós também. Né? Quantas situações, muitas vezes, em que depreciam aquilo que nós acreditamos, né, pisam naquilo que nós acreditamos, né, e muitas vezes não respeitam, né, o direito também que nós temos de crer. Né? Por isso mesmo, domingo de Ramos, quando nós professamos a fé e ao mesmo tempo aclamamos Cristo como Senhor, tem suas consequências práticas em nossa vida, em nosso dia a dia, nesse mundo em mudança. Né? Nós realmente sabemos toda a realidade do mundo de hoje, todo o ódio contra Cristo, e contra quem crê em Cristo hoje, longe e perto de nós, mas nós sabemos que o que nós temos a oferecer é o perdão, reconciliação, uma boa notícia, uma proposta de um mundo novo, de entendimento, de paz e de fraternidade. Sempre a resposta do cristão, a resposta de quem dá o outro lado e de quem realmente dá a vida e que propõe um tempo novo, o verdadeiro tempo em que as pessoas vão viver a vida cristã, vão viver a vida de respeito ao outro em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu creio que é um tempo de nós pensarmos bem nisso, ao celebrarmos o Domingo de Ramos, ao aclamarmos Cristo como Senhor, ao levarmos os ramos para nossas casas e colocarmos no lugar público e dizer, aqui é uma família cristã, aqui tem alguém que crê em Cristo, alguém aqui que busca o Senhor. Que realmente esse dia de hoje, né, esse domingo, dia do Senhor, Domingo de Ramos, nos encontre com essa disposição, com esse coração aberto a isso. O outro aspecto desse domingo é o domingo da paixão. Um outro aspecto, justamente na missa, nós vamos ler os trechos, né, do Evangelho da Paixão. São vários capítulos, inclusive, hoje, segundo São Marcos, do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 47. Pelo menos justamente o texto mais longo, tem também o resumido. Lembrando justamente que nós lemos pela primeira vez nessa Semana Santa a Paixão de Jesus. Nós leremos depois uma segunda vez na Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa leremos a versão de São João. Hoje nós lemos, segundo o ano que nós vemos, o ano B, lemos o Evangelho de Marcos, né? Todo o Evangelho da Paixão, com tudo aquilo que foi a narrativa, né, que os cristãos puderam recolher e colocar desse episódio tremendo, né, justamente da morte, né, da crucifixão, do sepultamento de Jesus e todo o seu sofrimento, né, que deu vida por todos nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, a liturgia da Semana Santa ela é diferenciada. Portanto, passem justamente, tanto hoje como durante a semana toda, né, essa oportunidade de poder viver intensamente, escutando a palavra que abundantemente é semeada em nossa vida, para que nós realmente possamos, enquanto cristãos, né, alimentarmos da palavra e deixar com que passe em nosso coração, em nossa vida, aquilo tudo que foi a paixão do Senhor e é ainda hoje. Temos a celebração da paixão que é anunciada na liturgia, pela palavra, temos também alguns aspectos mais devocionais que aparecem também
da Semana Santa. Temos alguns aspectos culturais, com os teatros que se fazem também, mas sempre tendo como centro Jesus Cristo, nosso Senhor, que deu a vida por todos nós. E toda a narrativa, né, da paixão do Senhor, tudo aquilo que se compõe dos apóstolos, da prisão, da cruz, né, do julgamento de Jesus, e que nós sabemos, meus irmãos e irmãs, cada aspecto teria muita coisa a aprofundar, a pensar. Você poderia pensar, né, sobre na sua vida, quando você vai escutando a narrativa da paixão do Senhor, o que mais no seu coração o Senhor tem falado, né, sobre relação àquilo que é proclamado, aquilo que é falado, né, como é que você pode acolher em sua vida, né, a questão dos apóstolos que fugiram, Pedro estava vindo de longe, a negação, ou então o olhar de Jesus para Pedro, né, ao mesmo tempo ao redor, todo mundo pedindo a morte de Jesus, né, toda a pessoa contra, né, quando a multidão, quando ele é manipulada, ela pede a morte de inocente, como nós ouvimos aí no Evangelho, e ao mesmo tempo, né, Jesus que dá a vida, que é açoitado, leva a cruz sobre os ombros, e é crucificado, é morto e sepultado, e derrama seu sangue por todos nós. E realmente faz, justamente, da sua vida uma entrega total, para que no seu sangue derramado, nós sejamos lavados de nossas culpas, de nossos pecados. Então, é muito para que nós reflitamos, justamente durante essa semana toda, sobre o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E peçamos, meus irmãos e irmãs, o dom da fé, que o Senhor aumente em nós a nossa fé, nos ajude a enxergar ainda mais com fé todos os acontecimentos e a nossa própria vida também no Senhor. A leitura primeira desse dia de hoje, desse domingo, do Isaías 50, fala do servo sofredor. Inclusive vão ser as leituras que vamos acompanhar nesses dias, né? Isaías, que fala do servo sofredor. O Senhor deu uma língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida, me desperta cada manhã e me senta o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, eu não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci minhas costas aos que para me baterem e as faces para me arrancarem a barba, e não desejei o rosto de bofetões e cusparadas. Ou seja, o servo sofredor, que bem retratado em Jesus, que dá a vida por todos nós. E depois, meus irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, é o belo hino, né, que nós somos chamados a cantar, é bem dizer o Senhor, que fala um pouco do Senhor que dá a vida por todos nós. Jesus, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, na terra e abaixo da terra, e toda a língua o proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra da carta aos Filipenses, esse belo hino cristológico, nos ajuda, meus irmãos e irmãs, a olharmos esse domingo de Ramos e da Paixão com o coração aberto e iniciarmos a caminhada na Semana Santa. Participemos. Não é tempo de feriadão, de estarmos aí descansando, é tempo de participação na nossa caminhada como igreja, em nossas comunidades, e celebrarmos o mistério central da nossa fé, a Páscoa do Senhor. Vivamos isso, meus irmãos e irmãs, e com o Tríduo Pascal, na próxima quinta-feira, santa à noite, participe, viva intensamente, celebre sua vida cada vez mais inserida no mistério de Cristo, celebre a Páscoa do Senhor com a alegria de quem realmente faz essa passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, do homem velho para o homem novo. Uma santa semana a todos vocês e uma Páscoa feliz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.